Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Estamos iniciando mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. E nós sempre vamos trazer 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, que vai falar da importância de raciocinarmos à luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não é objetivo nosso aqui, não temos a intenção de criticar a sua igreja e muito menos a sua fé. Nosso objetivo aqui é apenas mostrar o que a Bíblia ensina, as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que sua igreja, seu líder ensina contradiz as Escrituras, nós não podemos fazer nada. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta, conforme está escrito em João 8,32, as palavras do nosso Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Trazemos aqui algumas perguntas. Se você descobrisse que a sua igreja, seu líder, ensina coisas que contraria a palavra de Deus, ensina coisas que contraria as orientações dadas por Deus por meio dos profetas, as palavras de Jesus são contrariadas também pelo seu líder, qual seria a sua reação? Mais uma pergunta. Mesmo tendo certeza, você já tem, que muitos ensinamentos da sua igreja, de seu líder, são contrários às Escrituras, você sente ainda confortável em permanecer assim, sem uma mudança? Ou você acha que não é preciso total atenção às Escrituras e aquilo que elas trazem para nós, ensinam? Esperamos que você tenha as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar, todos em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Convido você a ler comigo 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, na nova tradução da linguagem de hoje. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos o que ele obedeça a Deus. Assim iniciamos mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Vamos ao resumo do programa passado. No programa passado trouxemos o tema, os 10 mandamentos à luz das Escrituras. Iniciamos com as palavras do salmista: 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos. Amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Salmo 119, versos 164 a 167. Provamos que a lei de Deus era conhecida antes de ser dada no Monte Sinai, por meio de vários textos, em Gênesis 6:5 e verso 12, em Gênesis capítulo 6 e verso 9, Gênesis capítulo 13 e verso 13, Gênesis capítulo 39 e verso 9, Gênesis capítulo 20 e verso 9, Gênesis capítulo 26 e dos versos 2 ao 6. E assim apresentamos as palavras dos irmãos João e do nosso irmão Paulo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
1 João, capítulo 3, verso 4. E em Romanos, capítulo 4, verso 15, o nosso irmão Paulo diz: porque onde não há lei, também não há transgressão. Provamos a observância do sábado antes dos 10 mandamentos serem dados no Sinai. E você pode acompanhar em Êxodo, capítulo 16, dos versos 1, verso 3 ao 5 e o verso 18. Deixamos claro que antes da escrita, o conhecimento era transmitido de forma oral. Apresentamos vários detalhes sobre os 10 mandamentos. Quem escreveu? Em qual material foi escrito? Como se deu sua entrega ao povo? Por que foram escritos em 2 tábuas? Trouxemos esses detalhes sobre os 10 mandamentos. Mostramos que existem 4 diferenças nos mandamentos do Catecismo Católico em comparação com a própria Bíblia Católica. Trouxemos os 10 mandamentos no Novo Testamento, a Segunda Aliança. E deixamos claro que os 10 mandamentos foi a lei que serviu de base, para a formulação de leis, estatutos e ordenanças. Trouxemos mais de 150 mandamentos das 613 leis da Torá. Mandamentos esses que a cristandade, apesar de ensinar que a lei foi abolida, obedecem. Finalizamos Romanos 8, versos 4 e versos 7 ao 9, Hebreus, capítulo 10, verso 16, 1 João, capítulo 5, dos versos 2 ao 4, Romanos, capítulo 3, versos 31, Apocalipse, capítulo 14, verso 12. São textos que afirmam que o crente em Cristo tem condições de cumprir a lei de Deus, pois a fé verdadeira não anula a lei. A fé verdadeira vence o mundo. Hoje traremos o tema sábado versus sábados. Vamos ler Colossenses 2, versos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Estamos mais uma vez, através do conhecimento da palavra do nosso Deus, raciocinando à luz das Escrituras. Levíticos 23, verso 37 e 38, é um texto bastante interessante e que somente o cooperador Giliardi, a leitura do texto de Colossenses 2, verso 16 e 17, com Levíticos 23, verso 37 e 38, já esclarece uma mente sã. Ouça o que diz o texto de Levíticos 23, verso 37 e 38. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e ofertas de alimentos, sacrifícios e libações. Cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Ninguém vos julgue por causa de dias de festas, de lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Olha aí, os sacrifícios, aquelas questões de alimentos, ofertas de alimentos, isso, aquilo. Ouça o texto de Colossenses 2, versos 16 e 17, na Nova Versão Internacional. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade. Ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem. Olha lá, você lembra? Ofertas de alimentos. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, dos dias de sábado. O verso 17, ouça com atenção. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. São sombras, isso, do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade encontra-se em Cristo. Infelizmente, muitos crentes, ao ler esses versículos, entendem o que quer. E não o que, de fato, o texto e o contexto das demais escrituras ensinam. Convido você a lermos as escrituras que apresentam os vários sábados dentro das festas dadas a Israel. Nós não podemos ter uma compreensão
torcida da palavra. A palavra deve ser trazida dentro de um raciocínio que a própria palavra não se contradiz, que a própria palavra se inteira, se completa. É isso aí. Mas, infelizmente, muitos crentes, Cooperador Giliardi e ouvintes, colocam o irmão Paulo no estreito, colocam ele como se fosse um doido, um louco, Verdade. alguém que não fala coisa com coisa. Devemos tomar muito cuidado. Devemos tomar muito, muito, muito cuidado mesmo. Para encontrarmos sentido nas palavras do irmão Paulo, vamos juntos ler as escrituras que apresentam os vários sábados dentro das festas dadas a Israel. E é interessante que a palavra sábado é uma palavra hebraica que tem um sentido. Então, nem sempre o termo sábado vai referir ao sétimo dia. Um leitor fiel e obediente à palavra de Deus sempre vai ler com essa atenção. Sábado, vou ler o contexto, será que está falando do sábado ou do sétimo dia? Está falando de um dia de descanso, de repouso. Isso é muito interessante, não é, cooperador, para as pessoas terem uma noção correta do texto. Verdade. Então, sábado é Shabat, né? Amém. No hebraico. E é repouso, descanso. Então, quando você lê sábado, leia o texto dentro do seu contexto e descubra se está falando do sábado do sétimo dia ou está falando de um desses sábados que estão dentro das festas dadas ao povo de Israel. Quero ler Levíticos 23, verso 1 e 2. As festas solenes do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, foi Deus que falou, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades, Deus disse. Estas são as minhas solenidades. Por isso, Cooperador Giliardi, eu não gosto muito de usar o termo que a lei foi abolida ou que Jesus aboliu alguma parte da lei. Eu gosto sempre de usar o que ele cumpriu. Então ele cumpriu, ele deixou de ser a sombra, como o irmão Paulo fala, que são sombras, e ele é a realidade. Quando chega, a realidade chega, a sombra não tem mais sentido, a sombra. Eu até comparo assim, Cooperador Giliardi de ouvintes. As pessoas estão assim, dentro de casa, e aí vem uma sombra projetada, um fala para o outro, o que é aquilo? O outro diz assim, parece um cavalo. O outro diz, não, parece um elefante. O outro, não sei o quê. E de repente, quando eles estão discutindo isso, passa o animal. Tem que discutir ainda que é cavalo, gente? Não, tem gente que fica discutindo ainda. Parece que já passou, a verdade chegou aí, você está vendo o que é. Então é nesse sentido que a realidade Jesus cumpriu. Vamos então trazermos aqui a primeira festa que eu refiro aqui, a primeira dada aqui, porque a primeira festa, na verdade, para nós foi dada à humanidade, que é o sábado. É um dia de festa, é um dia de adoração a Deus. Esse foi dado lá no início da criação do mundo, foi dado à humanidade todas, como vocês sabem, nós já falamos em outros programas. Mas vamos aqui, uma festa que vai abrir o calendário para as demais festas. A Páscoa, Levítico, capítulo 23, dos versos 4 ao 8. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis a seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Olha que interessante. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Era um sábado, Cooperador Giliardi? Era um descanso, um Shabat. Era um descanso, um Shabat? No mês primeiro, tem muita gente que pensa que é no mês de janeiro. Não, não é no mês de janeiro, não. É no mês de abril, Abib, no mês primeiro. O calendário de Deus é diferente do calendário dos homens. Essa é a verdade. Viu, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Está entendendo agora o que o irmão Paulo está falando? Ele não está falando do sábado. Vamos ler ainda outra festa. As primícias, Levítico 23, dos versos 9 ao 12. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita,
então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E, na sequência, Levítico capítulo 23, verso 39, diz: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Essa é a festa das primícias. O dia 15 do mês 7º. Se ele caísse no terceiro dia, esse terceiro dia se tornava um dia de descanso, um dia de repouso. E depois contavam 8 dias, no 8º dia era mais um dia de descanso. Era um Shabat, que não refere ao sábado de 7º dia. Percebeu a que sábados o irmão Paulo está referindo? Ele fala Shabat, descanso, não é o sábado de 7º dia. Vamos a outra festa. O Pentecostes, Levítico 23, dos versos 15 ao 22. Depois para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Festa do Pentecostes. Perceberam os ouvintes que em todas as festas há um Shabat, há um descanso. Caísse em qualquer dia, se caísse numa segunda-feira, era uma segunda-feira de repouso. Se caísse numa terça, era uma terça de repouso. Se caísse numa quarta, era uma quarta de repouso. Era um Shabat, não tem nada a ver com o sábado de 7º dia. Percebeu isso? Percebeu? Eu creio que sim. Vamos a mais uma festa, trombetas. Levítico, capítulo 23, dos versos 23 a 25. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas, no dia 1º do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, Shabat. Sábados, Shabat. Uma reunião sagrada, comemorada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Creio que não é necessário comentários. Vamos então a outra festa, o dia da expiação. Levítico 23, dos versos 26 ao 32. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis a oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Sábado de descanso vos será. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Olha que interessante, celebrareis o vosso sábado. O vosso, Deus não diz o meu, ele diz o vosso. 7º mês, dia 10. Caísse qualquer dia, era um sábado. Então era no dia 9 ali,
Quando entrava o pôr do sol, já entrava o dia 10, aí o povo parava de uma tarde a outra tarde. Olha, qualquer pessoa consegue entender isso. Sábado de descanso vos será. Não é o sábado de sétimo dia. É um sábado, um dia de repouso, um dia de descanso que caía qualquer dia em datas específicas. Então, quando o irmão Paulo fala de sábados que são sombras de Cristo, ele está referindo a esses sábados que têm uma simbologia de Cristo. O dia da expiação mesmo tem tudo a ver com o sacrifício de Cristo, com tudo que Cristo fez por nós. Se adentrarmos e aprofundarmos, encontraremos muitos significados e algo que traz a nós uma visão. Na verdade, cooperador Giliard de ouvintes, estas festas foi um meio didático que Deus encontrou para guiar as pessoas até Jesus, Amém. Para fazer com que elas entendessem que o Messias viria e que elas tivessem na mente delas esta compreensão. O irmão Paulo vai falar um pouco sobre isso. Mais à frente nós vamos trazer um pouco mais sobre essas coisas. Sábado de descanso vos será, mas não é o sábado de sétimo dia que está nos 10 mandamentos. Não é. Então são sábados cumpridos por Cristo, porque, como diz o irmão João, Moisés vos deu a lei, mas a verdade, vamos dizer assim, veio por Jesus, porque era um figurativo. Agora chegou a realidade que é Cristo. Vamos ainda à festa dos tabernáculos. Levítico 23, do 33 a 37, e falou o Senhor Moisés, dizendo, fale aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Quando é que acontecia a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas chamadas, né? Aos 15 dias, mês 7º. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então, quando começava o dia 15 ali, já era um dia de repouso. Quando chegava o 8º dia, era de novo um dia de repouso, nenhum trabalho a pessoa devia fazer. Está muito claro isso, não está, cooperador? Bem claro, pastor. Não é necessário fazermos confusão. As pessoas fazem confusão porque quer. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês. Temos que tomar cuidado porque o diabo usa a Bíblia. Ele usa a Bíblia, vocês sabem disso. Vamos ainda aos sábados de lua nova. Esses sábados ocorriam no início de cada mês, sendo celebrado todos os meses do ano. O povo abstinha-se de atividades comerciais e seculares, conforme está em Amós 8, verso 5. Olha que coisa interessante. Por que o sábado de lua nova era muito importante para o povo? Porque era aquele que dava início ao mês. Imagina com o operador Giliard ter que contar os dias do mês, o mês 7º, aos 15 dias do mês 7º. Então, para saber qual era, de fato, o dia 15 do mês 7º, tinha que ter um conhecimento de quando iniciou o mês. Então, os sábados de lua nova, eles identificavam o início do mês. Era uma festa muito importante para o povo de Deus. E nós vamos dentro das Escrituras encontrarmos que eles sentavam, jantavam juntos, faziam várias atividades que era permitida dentro da orientação. Vamos a Números 28, verso 11 ao 14. E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um novilho, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um carneiro, e 1 décima de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, e as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um novilho, e a terça parte de 1 hin para um carneiro, e a quarta parte de 1 hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Havia abstinência de trabalho, como nós podemos ver. É só ler Amós 8, verso 5.
Amém, amém. Eu creio que os nossos ouvintes estão conseguindo raciocinar à luz das Escrituras. Nós podemos criar muitos pretextos e situações, mas nós preferimos raciocinar à luz das Escrituras e encontrarmos o sentido verdadeiro da palavra do nosso Deus. Também existia o ano sabático. Você vai ler em Levíticos 25, verso 1 ao 5. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. A terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra. 6 anos. E 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás. E as uvas da tua separação não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Cooperador Giliard, ouvintes, eu fico aqui pensando como Deus é maravilhoso. Amém. A terra precisava descansar. Hoje as pessoas com aquela fome por ganhar dinheiro, torna a terra cada vez mais fraca. Não dá descanso para a terra. E aí vem os fertilizantes, né, que tem que usar, né? E aí junto com os fertilizantes vem o câncer, vem as doenças, vem tudo que não presta. Nos anos, deixava cair, não colhia. E esses frutos, eles entravam em estado de decomposição e recompunha os nutrientes da terra, devolvia para a terra o que ela precisava. Hoje nem rodízio de cultura as pessoas querem fazer. A terra descansará um sábado ao Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. E quando Deus fala do 7º dia, Ele fala também que o 7º dia é um dia de descanso para nós, repormos as nossas forças, para os trabalhadores que trabalham conosco, repor as forças, para os nossos animais também repor as suas forças. Tudo preparado para bem do homem, para bem da terra. Os homens mudam as regras. Eu creio que no decorrer das leituras que nós fizemos a respeito dessas festas, encontramos então vários sábados, eu creio que você observou isso, dias de repouso, que não eram o sábado semanal. Isso ficou claro, não ficou? Nesse sentido, Levíticos 23, verso 37 e 38, reforça essas palavras que nós estamos falando. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Levítico 23, dos versos 37 e 38. Essas são as solenidades do Senhor, nós já falamos elas. Além dos sábados do Senhor. Qual é o sábado do Senhor? O 7º dia. O 7º dia existia antes de existir o povo judeu, antes de existir Moisés, antes de existir Abraão. O sábado já existia muito antes desses. Está vendo? Eu acredito, então, que a partir desse conhecimento que nós apresentamos, é possível entender a que referia o irmão Paulo em Gálatas 4, verso 10 e 11. É o que ele referia quando ele diz: guardai dias e meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. O irmão Paulo disse: parece que eu trabalhei à toa. Parece que meu trabalho não teve sentido nenhum. Vocês ainda querem guardar dias, meses, tempos e anos. Colossenses 2, versos 16 e 17, na Nova Versão Internacional, também vai lançar luz a esse entendimento. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Dos dias de sábado, dos dias de descanso, ele está dizendo aqui, os sábados que nós vimos, não está falando aqui do sábado do 7º dia. E o irmão Paulo diz no verso 17, estas coisas são sombras
do que havia de vir. E a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quando as pessoas leem esse texto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem e bebem, logo eles vêm. Então nós podemos comer carne de porco, não é cooperador de milhar. Desse jeito. Comer, porque ninguém pode julgar a gente por isso. Mas você julga as pessoas quando elas comem sangue. Quando elas comem coisas que têm sangue. Você julga as pessoas que comem um animal sufocado. Ninguém vos julga em relação a algumas festividades, mas você julga a pessoa porque faz a festa da Santa Fulana, da São Bertano, do São Cicrano. Então temos que tomar cuidado com o nosso pensamento e não sermos hipócritas nos nossos pensamentos. Olha, eu vou dizer algo aqui. Quando o irmão Paulo diz, essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu digo, a partir dessa informação, nossa mente deve esforçar-se em encontrar Jesus nessas festas. É isso mesmo, é encontrar Jesus em cada festa. Nesse sentido, eu vou trazer aqui um artigo para você, intitulado Encontrando Jesus nas Festas do Antigo Testamento, por John R. Sinteman. Eu poderia estar trazendo aqui palavras nossas para explicar esse figurativo com Jesus, mas eu prefiro trazer um autor que faz sentido tudo que ele fala, e as palavras do irmão Paulo vão encontrar harmonia nesse sentido de encontrarmos Jesus em cada uma destas festas. https://ministériofiel.com.br/artigos/Encontrando Jesus nas festas do Antigo Testamento. Essa é a fonte, pastor Lucas. Vamos ler o artigo. O Antigo Testamento apresenta Jesus, define sua obra como Messias e estabelece a estrutura teológica para entendermos a redenção de Deus. Uma breve consideração de duas festas do Antigo Testamento é ilustrativa. A primeira festa é a Páscoa, a festa familiar que se baseava no Êxodo. Algumas de suas características, o anjo da morte, sangue nas ombreiras, uma refeição comida às pressas, são partes bem conhecidas da história. O importante é que todas elas são sombras do Cristo vindouro. Jesus ministrou em um contexto judaico, observando a Páscoa com seus discípulos. Mas ele se esforçou por mostrar que os costumes, festas, eram mais do que contexto. Eles o definiam. A Torá, a lei, exigia que os cordeiros selecionados fossem colocados à exposição pública durante 4 dias. Êxodo capítulo 12, dos versos 3 ao 6. Para certificar-se de que eram imaculados. Jesus, depois da entrada triunfal, se apresentou a si mesmo no templo durante aquele período exato. Olha só, Jesus, depois da entrada triunfal, se apresentou a si mesmo no templo durante aquele período exato, para cumprir aquele mesmo propósito. Ele se submeteu às provas realizadas pelos fariseus, herodianos, saduceus e escribas. Marcos capítulo 12, verso 13. Foi julgado diante do Sinédrio e de Pilatos, comprovou ser imaculado. Este é o meu corpo, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. São as sentenças chaves da ceia do Senhor, mas foram proferidas durante o Seder Pascal. Os alimentos e o verdadeiro êxodo se acham em Jesus. A Páscoa era tanto uma festa familiar como comunitária. O cordeiro escolhido para a nação era amarrado num poste no pátio do templo às 9 horas da manhã, no dia da Páscoa, e imolado publicamente às 3 da tarde. Assim também aconteceu com Nosso Senhor, pregado na cruz às 9 horas da manhã, e ele morreu às 3 horas da tarde, assim como um animal de 4 patas morria em liturgia que concluía: está terminado. Por quê? Porque esses detalhes são importantes. Porque o âmago da morte de Jesus, em contrário à teologia popular egoísta, não é meramente quanta dor física ele suportou por mim.
Antes, é o que Deus realizou por meio da morte de Jesus. A resposta se acha nas figuras envolvidas na Páscoa. A história da Páscoa em Êxodo, capítulo 12, verso 2, começa com estas estranhas palavras: este mês vos será o primeiro mês do ano. Com a Páscoa, Deus reformula o calendário dos judeus. A antiga vida deles como escravos estava acabando. Uma nova vida como filhos começando. A morte de Jesus anunciou o mesmo, mas em uma escala muito maior. Paulo declara: fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Romanos capítulo 6, verso 5. Mas ele também exulta: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, verso 54. A morte com um M maiúsculo. Morte. Não somente a morte física pessoal, mas o reino devastador do pecado sobre o mundo do primeiro Adão. Romanos capítulo 5, dos versos 12 a 21. Foi vencido na cruz de Cristo. Gostaria de fazer aqui um comentário. O Cordeiro Pascal, no momento em que o Cordeiro ia ser sacrificado, Jesus foi sacrificado. Quando os sacerdotes chegaram no templo, já estava tudo decidido já. Não tinha mais nada o que fazer. A cortina tinha rasgado, tudo isso. Mas o autor ele ainda vai falar de uma outra festa, a festa das primícias. Vamos seguir ainda. Amém. Se o reino da morte foi vencido na cruz, onde surge o novo? Surge na ressurreição de Jesus, na festa das primícias. As origens desta festa do Antigo Testamento eram agrícolas. Os primeiros feixes eram trazidos ao tabernáculo para compartilhar a bondade de Deus com os pobres e estrangeiros. Mas a festa sempre inclinava Israel o olhar para frente, anunciando o dia em que toda a vida seria novamente muito boa, como antes havia sido. Paulo usa a linguagem de festa para explicar isto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, ele diz, sobre isso. Visto que a morte de Jesus venceu a morte, também como o segundo Adão, a sua ressurreição fez surgir uma nova criação, um reino de graça. Romanos 5, 21. Cristo é as primícias deste novo mundo. Ressuscitados com ele, nós, que temos as primícias do Espírito. Romanos 8, 23. Também somos as primícias da nova criação. Tiago 1, 18. Portanto, a festa das primícias do Antigo Testamento é a base de uma escatologia vigorosa e prática do Novo Testamento, uma visão da era por vir. E o escritor ainda vai afirmar um pouco mais a respeito disso. Só que eu queria abrir um parêntese. Lembra a festa das primícias interpretada como Jesus sendo as primícias, logo vem o Pentecoste, que é onde apresentava também ali na festa das primícias, tal, aquela coisa, apresentava os feixes ali. Tudo isso vai acontecer, figurativo, vai realizar no dia de Pentecoste em Jerusalém. Esse figurativo vai encontrar sua realidade ali. Olha para vocês verem que interessante. O autor ele diz assim, esses são apenas 2 exemplos, breves ele fala. Há várias outras festas, o autor diz, inúmeras práticas do templo e narrativas históricas que servem para anunciar a redenção que viria em Jesus. Um evangelho moldado pela rica história do Antigo Testamento, o autor diz, é evangelicamente muito mais convincente, porque honra a unidade coerente da Escritura. Esse evangelho produz discípulos que têm uma autoimagem mais saudável. Eles, os discípulos, resistem ao pecado, padrão de colocar a si mesmo em primeiro lugar, e aprendem a negar a si mesmo e seguir a Jesus. Fonte https://ministériofiel.com.br, artigo Encontrando Jesus nas Festas do Antigo Testamento. Percebeu, ouvintes? Percebeu? Cada festa tinha a pretensão de fazer
com que Israel mantivesse na mente deles viva essa imagem do Cristo que viria. Eles, ao festejar, ao praticar essas festas, eles tinham na mente que aquilo figurava o Messias, que traria a eles a realidade. Não, as festas é dos judeus, mas eles querem o Messias do judeu. Percebe como a cristandade não tem um evangelho convincente por isso. E o autor diz, um evangelho moldado pela rica história do Antigo Testamento é muito mais convincente. Não, isso é do judeu. E Jesus confirmou essa verdade quando falou aos seus conterrâneos. Porque se vós cresces em mim, Jesus disse. Não, Jesus disse, porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. João 5, verso 46. Moisés escreveu de Jesus, Jesus falou que Moisés escreveu a respeito dele. E os nossos irmãos encontravam e olhavam para a salvação. Quando eles tinham a ideia de salvação, como está escrito em Gênesis 49, verso 18, a tua salvação espero, ó Senhor. Eles estavam esperando o Messias, quando no Salmo 3, verso 5, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Eles estavam com a figura do Messias na mente. Como no Salmo 50, verso 23, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Eles tinham que encontrar em cada sacrifício, em cada realização, o Salvador, o Messias. E eles conseguiam ver, encontrar o Messias em cada celebração que eles faziam. Então eu digo, quem foi os primeiros a conhecer Jesus? Não foi os gentios. Quem foi os primeiros a conhecer a Jesus? Não foi aqueles que tiveram contato com Jesus. Mas os primeiros a conhecer Jesus foram nossos irmãos lá na primeira aliança. Mas conheciam a figura de um Messias que viria. Mas hoje a cristandade não quer encontrar esse Messias falado nas festas. Esse Messias é apresentado em cada sacrifício. Quer encontrar o Messias com a figura de um homem romano, ou com a figura de um deus romano da mitologia. Infelizmente é isso. Por isso está escrito, Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. É necessário crer em Jesus, como diz as Escrituras. Jesus é apresentado na primeira aliança. Moisés falou de mim. Moisés escreveu ao meu respeito. Salmo 71, verso 15 ao 17. Mas eu esperarei continuamente, te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. O salmista está falando aqui que ele estava anunciando, louvando a Deus e manifestando a salvação de Deus. Salmo 96, verso 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, e a cada sacrifício, a cada festa, havia uma explanação de quem era Jesus. Assim como nós, quando fazemos a ceia, nós dizemos e relembramos todo o sacrifício de Jesus. Salmo 119, verso 81, desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Ele tinha confiança que aquele figurativo, ele chegaria um dia à realidade. Nesse sentido, o cooperador Giliard é interessante Lucas 2, verso 25 ao 30. Por favor, Lucas 2, verso 25 ao 30. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, o Messias do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. E disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Então, quando os irmãos falavam, nós esperamos na tua salvação, esperamos a tua salvação, estavam referindo à manifestação do Messias. Quando eles diziam, anunciamos a tua salvação, eles estavam falando das festas, das realizações, dos sacrifícios que eles faziam, que era uma forma de anunciar a vinda do Messias. E nesse sentido, o irmão Paulo, na sua carta aos Gálatas, a qual vai nos ajudar a entender a função da lei e os dias de festas e sábados, ele vai falar disso. Gálatas 4, dos versos 1 ao 11. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Os rudimentos são pequenos padrões, que servem como fundamento, como bases para a criação de padrões maiores. Mas, verso 4, vindo à plenitude, estado do que é inteiro, completo, totalidade, integridade, plenitude dos tempos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, as quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Isso toma um sentido muito grande. Estávamos debaixo de tutores e curadores, o irmão Paulo falou, até o tempo determinado pelo Pai. Tutores, rudimentos, primeiros conhecimentos. O povo estava ali, e a lei guiou no sentido assim, cada celebração, cada coisa escrita ali na lei figurava ele. E aí o irmão Paulo fala, quando chegou o tempo claro, o tempo exato, a plenitude, Deus enviou Jesus. Então chegou a realidade. E aí ele fala, agora vocês ainda querem guardar dias. Que dias? Esses dias que figurava Cristo. Esses dias, festas que anunciavam quem era o Messias, que ele nasceu sob a lei. Esses meses, esses anos, no mês 7º, no mês 1, no mês tal, no mês 1º, no mês tal. Vocês ainda querem ficar com isso? Parece que vocês ainda estão debaixo de tutores, que a lei serviu como um guia para levar as pessoas, para orientar as pessoas até que viesse Jesus. A partir do momento que Jesus chegou, não é mais necessário fazer isso. E aí os irmãos ainda queriam, como o irmão Paulo registrou em Gálatas 4:10, vocês estão observando dias especiais, meses e ocasiões especiais e anos. Temo que o meu esforço por vocês tenha sido inúteis. Muitas pessoas incluem o sábado do 7º dia como sendo desnecessário aos crentes na segunda aliança. Porém, ignoram que o sábado do 7º dia não se enquadra nas palavras do irmão Paulo. O sábado do 7º dia está inserido num contexto bem mais elevado. Amém. Colossenses 2:17, essas coisas são sombras do que havia de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. O sábado não é sombra das coisas que há de vir, o sábado sempre existiu. Antes de existir pecado, o sábado vai existir depois que a terra for transformada, ainda existirá o sábado, porque o sábado está ligado a Deus, a nossa relação com Deus. Então não seria harmonioso crer que o sábado do 7º dia, que teve a sua existência na primeira semana do mundo, esteja incluído nos rudimentos do mundo. Não. Existem dias, meses e anos e tempos que estão na lei, porém não nos 10 mandamentos. Esses sim são sombras do que havia de vir, como o irmão Paulo diz, servia de tutor, figurava algo que Jesus realizaria por nós. Vamos trazer aqui um artigo que vai nos ajudar a entender que o sábado do 7º dia está numa posição elevada em relação aos demais sábados e dias de festas prescritos na primeira aliança. Vamos ao artigo, os significados do sábado. https://shemarisrael.com/qual o significado do Shabat.
Há dois importantes aspectos a considerar aqui, referente ao sábado. O primeiro é que o tempo de descanso, o sábado do Senhor, foi estabelecido não como ordenança para tentar corrigir o pecado, pois até aqui o homem ainda não tinha caído. Criado à imagem e semelhança de Deus, vivendo em comunhão com seu Criador, habitando num lugar tão sublime, o homem não precisava de redenção. E é nesse contexto que o Senhor estabelece o sábado como dia santo, o que nos traz a conclusão de que o Shabat do sétimo dia, não é simplesmente uma lei, mas um princípio de vida. O segundo aspecto é a maravilhosa situação na qual Deus colocou o homem. No fim do sexto dia, Deus criou o homem e a sua companheira, a mulher. E o que aconteceu logo depois? Deus estabeleceu o dia do descanso. Vemos então que o primeiro dia do homem na terra foi um sábado. Ou seja, o Senhor operou em todas as coisas de tal maneira que o homem começou sua vida na terra com o descanso. E a primeira visão que o homem teve foi a do seu Criador. Louvado seja Deus. Assim é que descobrimos o refrigério do Shabat e o presente do tesouro de Deus, que ele significa. O primeiro dia do homem na terra é santificado ao Senhor, é de comunhão íntima e profunda com seu Criador, é dedicado a Deus. O homem começa adorando e entrando no descanso de Deus para estar habilitado a realizar sua obra. No dia do descanso, o homem se prepara para os 6 dias de trabalho que virão depois. E esta preparação implica em consagrar o dia ao Senhor, estar diante dele, refletir com ele, ouvi-lo e deixar que ele dê as instruções para os próximos 6 dias. Com tudo isso, vimos a formação de um ciclo na vida do homem, um ciclo vital estabelecido por Deus. Descanso, trabalho, descanso. Olha o ciclo. Descanso, trabalho, descanso. Um ciclo cujo significado transcende, ultrapassa as semanas corriqueiras do homem na terra, falando também da sua restauração após a sua queda e do seu futuro no eterno repouso sabático junto ao Criador. https://shemarisrael.com/ Qual o significado do Shabat? Isso confirma as palavras de Jesus em Marcos 2, verso 27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para nós e para o nosso bem. Como as pessoas desvirtuam as palavras. As pessoas dizem aqui, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Tipo assim, o homem é mais do que o sábado é nada, o homem é mais do que o sábado. Não. O sábado foi feito para abençoar o homem. Se não houvesse homem, não haveria sábado, porque o sábado é feito para o homem. O sábado é uma bênção na vida do homem. É isso que o texto está falando, nada mais do que isso. E o sábado existia antes do pecado. Quando Deus pôr fim ao pecado na terra, o sábado do 7º dia ainda recuperará uma relevância na vida das pessoas. Isaías 66, versos 22 e 23, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: o Senhor, Deus diz, assim, com o novo céu e a nova terra que eu hei de criar, durarão para sempre pelo meu poder. Assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. E todas as festas da lua nova, e todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar. Virão me adorar. É o próprio Deus dizendo isso. Nós não vamos aqui trazer muitas coisas relacionadas ao sábado, mas tem algumas coisas que nós queremos trazer aqui. Como nós deixamos claro no estudo passado, que os 10 mandamentos foram e são bases para a formulação de leis. É confirmado isso para nós por meio das palavras do servo de Deus Moisés em Deuteronômio 4, verso 13 e 14, onde Deus diz assim: ordenou Deus cumprir os 10 mandamentos, e Deus disse para Moisés que ensinasse ao povo estatutos e juízos para que o povo cumprisse na terra que eles iam possuir. Então, a partir dos 10 mandamentos foram elaboradas muitas leis escritas em um livro. E Moisés, ele fala: tomai esse livro da lei, põe ao lado da arca da aliança,
do vosso Deus e ela esteja em testemunho contra ti. Nesse conjunto de leis estavam várias festas, como nós já mostramos, nas quais haviam dias de repouso, Shabat, onde os trabalhos eram cessados. Porém, o sábado do 7º dia é o único que está nos 10 mandamentos da lei de Deus. Vamos trazer aqui ao seu conhecimento uma pessoa do povo comum, que não era da nação de Israel, eles só entravam para o povo de Israel a partir da circuncisão. Queremos abrir esse parênteses aqui. Ele só fazia parte do povo a partir da circuncisão. Isso você pode ler em Êxodo 12, versos 48 e 49. Porque tem pessoas que falam assim, vocês querem obedecer o sábado, então deve circuncidar também. Será que é isso? O irmão Paulo, por meio dos seus escritos, e principalmente 1 Coríntios 7, versos 18 e 19, lança a luz e deixa claro que o crente na segunda aliança não precisa circuncidar. Quando ele diz assim, é alguém chamado estando circuncidado? É uma pergunta. Então fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide, não se circuncide. E aí o irmão Paulo vai afirmar ainda, a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Mas sim, a observância dos mandamentos de Deus. Percebeu? Percebe que o irmão Paulo deixa claro que a observância dos mandamentos de Deus ainda estão em vigor na segunda aliança. Por meio de Gálatas 3, versos 26 ao 29, o irmão Paulo deixa claro que a circuncisão deixou de ser o sinal para a aceitação das pessoas como povo de Deus. Ouça as palavras do irmão Paulo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 26 a 29. Então a fé em Cristo, ser batizado em Cristo, em nome de Jesus, vai nos tornar povo de Deus, descendentes de Abraão. Não é mais a circuncisão, entendeu muito bem? E aí as palavras do irmão Paulo, em 1 Coríntios 7, versos 18 e 19, lança a luz e deixa claro que o crente, na segunda aliança, eram observadores dos mandamentos de Deus. Quando ele diz, alguém foi chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Quer dizer, não faz importância se você é circuncidado na segunda aliança ou não é circuncidado. Não faz importância. Agora, o que é importante, o irmão Paulo diz, mas sim, a observância dos mandamentos de Deus. E eu digo aqui, dos quais o sábado do 7º dia é um. Jesus afirmou, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é uma bênção na vida do homem. Jesus deu-nos exemplo quanto à fiel observância do sábado. Ele foi obediente ao sábado. Caso ele tivesse transgredido esse mandamento do sábado, ele não poderia ser o prometido Messias. Era seu costume, o costume de Jesus, participar das atividades de adoração no sábado, conforme Lucas 4,16, chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4,31 também afirma, Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Os discípulos também eram observadores dos mandamentos de Deus a respeito do sábado. Marcos 1, verso 20 e 21. E logo chamou eles, Tiago e João, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, com os trabalhadores, foram após Jesus e entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Os discípulos foram com Jesus à sinagoga no sábado. Não é racional crer que Jesus e seus seguidores foram desobedientes aos mandamentos de Deus e principalmente o mandamento a respeito do sábado. O fato de Jesus ter curado no sábado é visto pelos crentes, cooperadores e ouvintes como se Jesus fosse transgressor do sábado. Não é isso. O episódio da cura de um homem com uma das mãos ressecada, narrado nos 3 evangelhos, Mateus 12, verso 9 ao 21, Marcos 3, verso 1 ao 6 e Lucas 6, verso 6 ao 11, é o ponto de prova pelo qual Cristo começa suas reformas quanto ao verdadeiro significado da observância do sábado. Jesus encontra-se na sinagoga, diante de um homem com uma das mãos paralisada. Estavam ali também os escribas e fariseus, não para adorar a Deus, mas investigando, inspecionar a vida de Jesus,
para ver se Jesus curaria no dia de sábado a fim de acusarem Jesus. Marcos 3, verso 2. Então Jesus traz uma reforma para o sábado. Se Jesus tivesse a intenção de mudar o sábado para o domingo, ou anular esse mandamento, com certeza teríamos isso bem claro em suas palavras. Então a questão envolvendo todo o debate dos judeus, dos conterrâneos de Jesus com Jesus, em torno do sábado, essa questão envolvia a correta observância do sábado. E o objetivo de Cristo era legitimar a guarda desse dia sagrado e restaurá-lo às suas intenções originais. Isso está em harmonia com todas as demais escrituras. Outro episódio que nós podemos trazer é o da mulher enferma, registrado em Lucas 13, verso 10 ao 17. O paralítico e o cego também, registrado em João 5, verso 1 ao 18, João 9, verso 1 ao 41. Esses episódios ilustram igualmente a valorização espiritual da guarda do sábado como mandamento de Deus e o cumprimento profético da missão de Jesus, que era proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Ver Lucas 4, verso 18. Então, através desses exemplos, lembramos mais uma vez que Cristo não está colocando em discussão a questão da obrigatoriedade do mandamento do sábado, e sim, destacando os seus reais valores que tinham sido esquecidos. Eles trouxeram um monte de tradições para o sábado. E uma outra questão também, era tão grande a preocupação de Cristo no tocante à santidade do sábado, que ao falar a respeito da perseguição que ocorreria após a sua ascensão, ele deu aos seus seguidores conselhos aos seus discípulos a esse respeito. Ele disse para os discípulos em Mateus 24, verso 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Sabemos que isso aconteceu nos anos 70. Em Mateus 24, Jesus dá várias orientações aos seus seguidores, e dentre elas é essa, que eles orem para que a fuga não aconteça no sábado, no inverno. Isso prova a prática da observância do sábado, dos 7 dias, após a morte de Jesus. Isso é dentro da segunda aliança. Outro fato que nós podemos registrar aqui, os discípulos também observavam o sábado. O irmão Paulo, em suas viagens evangelísticas, frequentava as sinagogas no dia do sábado e pregava a Cristo. Vamos ver isso? Atos 13, dos versos 13 ao 16. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga, homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Interessante, ele entrou na sinagoga no dia do sábado e eles estavam ali estudando a lei e os profetas. A lei que mostrava de Jesus, os profetas que falavam de Jesus. Como as pessoas iam se convencer de que Jesus era o Messias se não fosse pela lei e os profetas? Existia o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e do Cooperador no tempo de Jesus? Não, ainda não tinha sido escrito. Tinham que se convencer que Jesus era o Cristo pela lei e pelos profetas. Isso tudo confirma que de fato a lei era um tutor, era um guia para levar as pessoas a Cristo. Olha que interessante. Atos 13, 42 e 44. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Em outra ocasião, o irmão Paulo foi a Tessalônica e num sábado, segundo o seu costume, foi a uma sinagoga. Atos 17, verso 1 e 2. Passando Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Aí tem pessoas que dizem assim, o irmão Paulo foi ali para debater com seus conterrâneos. Esse era o costume dele, debater. O costume do irmão Paulo não era guardar o sábado, não, né? Não, era debater, né? Todo o livro de Atos testifica que os discípulos de Cristo guardavam o sábado. O costume deles era dedicar o sábado à pregação da palavra de Deus, tanto aos seus irmãos judeus como aos gentios. E em Atos 16, verso 12 e 13, é confirmado que de fato era costume do irmão Paulo e nossos irmãos congregar aos sábados. Dali, para Filipos, eles partiram.
que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, o irmão fala. E no dia de sábado, não tinha congregação ali, não tinha uma sinagoga, saímos fora das portas para a beira do rio, onde costumava fazer oração. Esse texto deixa claro que o irmão Paulo tinha o sábado como um dia de adoração. Não encontrou um lugar para ir, foi à beira do rio. E ali assentado falou às mulheres que ali se ajuntaram. Isso é harmônico com as Escrituras. Esses são exemplos claros, porém muitos crentes só creem se encontrar uma ordem direta, guarde o sábado. É estranho que em lugar nenhum diz que houve uma mudança do sábado para o domingo. Porém, mesmo assim, os crentes desconsideram tudo e se apegam às tradições pagãs e ensinamentos de homens. E entre as linhas, querem de todas as formas encontrar em textos bíblicos nesse sentido, dizendo que o sábado não existe, que o sábado é do judeu e tal, e tal, e tal. Outros dizem, o sábado foi dado aos judeus e não aos gentios. Olha, eu acredito que ficou claro a você que o sábado foi dado à humanidade muito antes de existir judeu e nação de Israel. Ouça as palavras de Deus aos estrangeiros. O sábado é para os judeus. Ouça aí. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Amém. Isaías 56, verso 6. Os estrangeiros também, Deus fala, abraçavam a aliança de Deus, guardavam o sábado. Estamos falando de sábado versus sábados. Já mostramos que os sábados, falado que o crente não está hoje obrigado, são os sábados e os dias de repouso inseridos nas festas. Com certeza, os nossos irmãos que adentraram na segunda aliança foram ensinados a entender a que referia os sábados e festas que não estavam nos 10 mandamentos da lei de Deus. O irmão Paulo, que foi um observador dos mandamentos de Deus e dos sábados, sabia separar cada coisa. Ensinava que havia sábados inseridos nas festas que eram sombras. E nesse sentido ele ensinou, portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O irmão Paulo deixou isso claro. O irmão Paulo chegou a dizer, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos? Temo que o meu esforço por vocês tenha sido inúteis. Gálatas 4, verso 10. O escritor aos Hebreus afirma ser a primeira aliança uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aqueles que faz o serviço, ou aquele que faz o serviço, consistindo somente em comida, bebida e várias abluções, e justificações da carne, imposta até o tempo da correção, Hebreus 9, verso 9 e 10. Como o irmão Paulo diz, eram sombras. Como já vimos, Deus deu instruções a Moisés a respeito de várias festas, dias de descansos, sábados, Levíticos 23, como nós falamos, né? Esses dias de repouso eram chamados vossos sábados, Levíticos 23 e 32. E eu repito, Jesus e sua obra é o tema central da primeira aliança, incluídas várias festas que apontam para ele. O irmão Paulo deixa isso claro quando ensinou em Gálatas 4, verso 1 ao 5, ele deixou isso claro. Então as pessoas hoje não querem olhar para o tempo da primeira aliança e enxergar Jesus em cada sacrifício, enxergar Jesus em cada festa, enxergar Jesus em todo o ritual que os nossos irmãos do passado faziam. Eles querem encontrar um Jesus que é todo fora do contexto da primeira aliança, infelizmente. As palavras do irmão Paulo em Colossenses 2,17 lançam luz nesse sentido. Essas são sombras do que haveria de vir. A narração do encontro de Jesus com o imperador Giliardi, com 2 dos seus discípulos que seguiam para Emaús, desapontados eles estavam, achando que Jesus não era o Messias. Essa narração é um bom exemplo do quanto os escritos de Moisés lançam luz a respeito do Messias e sua obra em favor da humanidade. Lucas 24, versos 25 e 27. Honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convém que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 a 27. Olha que interessante, encontrar Jesus nos escritos de Moisés, encontrar Jesus em cada festa, encontrar Jesus em cada sacrifício, encontrar Jesus em cada uma das realizações. Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Se os discípulos tivessem na mente deles o sacrifício figurativo todo, enxergando o Messias, eles teriam dúvida com o operador Giliardi de entender e identificar Jesus como Messias? Não teriam. Mas eles não tinham mais esse sentido. As pessoas iam para a porta do templo, compravam um cordeiro e sacrificavam. As pessoas não tinham aquela devoção de coração. Jesus disse, o coração de vocês é tarde para acreditar nas coisas. E Jesus começou por Moisés. Quando diz por Moisés, é pelos escritos de Moisés. E por todos os profetas. Mas os crentes hoje não conseguem olhar para Moisés e ver Jesus. Os crentes não conseguem olhar para a primeira aliança e ver Jesus. Os crentes veem Jesus só na segunda aliança. E aí não vê um Jesus segundo as Escrituras. Nesse sentido, João 1, verso 46, é claro o texto nesse sentido. Filipe achou a Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. João 1, verso 45. Você consegue olhar para a lei e ver Jesus? Não, eu consigo olhar para a lei e ver que eu sou pecador. Eu consigo olhar para a lei e dizer que isso. Não é isso, eu consigo olhar para a lei e ver Jesus. Eu vejo Jesus em cada ato realizado. Gálatas 3, versos 24 e 25, segue no mesmo sentido. De maneira que a lei que era uma sombra de tudo que Jesus faria pelos pecadores, nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. O irmão Natanael olhou e conseguiu ver, de fato, pela lei que aí estava Jesus. A lei conduziu o irmão Natanael para Jesus. A lei conduzia os judeus que não conseguiam crer em Jesus para Jesus. Era a ferramenta que o irmão Paulo usava para convencer as pessoas de que Jesus era o Cristo. Infelizmente, a cristandade hoje crê no Jesus todo ahistórico, todo fora da história, do contexto histórico bíblico e do contexto também da lei. Foi nessa ótica que o irmão João escreveu, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Por quê? A lei era uma sombra só. As festas eram algo que mostrava Jesus. João o Batista com certeza compreendia todo o figurativo da lei. Ouça o que ele diz. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Atos 18, verso 28 está registrado. Com grande veemência, o irmão Paulo convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E é importante frisar que nos dias do irmão Paulo ainda não existiam os escritos da nova aliança. Com certeza, os nossos irmãos que creram em Jesus foram convencidos por meio dos escritos da primeira aliança, por meio da lei de Moisés, por meio de todo o sacrifício, por meio de tudo que figurava Jesus, senão não havia convencimento nenhum. E nesse sentido, Atos 28, verso 23, confirma o que nós estamos afirmando a respeito do irmão Paulo, que estava ali numa casa, e havendo as pessoas assinalado um dia, muitos foram ter com ele, com o irmão Paulo, a posada, aos quais o irmão Paulo declarava a eles com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus. Por meio do quê? Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. O irmão Paulo mostrava que a lei era uma figura, não eram os 10 mandamentos que eram uma figura, a lei do sacrifício figurava Jesus. E mostrava o que os profetas falavam. Desde a manhã até a tarde, o irmão Paulo falava com eles nesse sentido. Ouça as palavras do irmão Paulo falando da primeira aliança, a qual Jesus é apresentado por meio dos sacrifícios e simbolismo das festas. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido, somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, segundo aos Coríntios capítulo 3, dos versos 14 ao 16.
conterrâneos de Jesus, os conterrâneos do irmão Paulo, se eles tivessem fixado o olhar deles na lei e olhado à frente, olhando para Cristo, olhando, encontrando o Cordeiro de Deus que viria de fato, olhando que a libertação deles viria de fato por Jesus, eles teriam aceitado a fé em Cristo. Por isso que a lei serviu de aio. Hebreus 3, verso 5 afirma: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés testemunhou aquilo que nós temos que anunciar. Moisés testemunhou o Cristo em figura. Moisés testemunhou o Messias em figura. Hebreus 3, verso 5, na Nova Versão Internacional: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. E segundo as palavras do irmão Paulo, em Atos 26, versos 22 ao 23, ele entendia muito bem a mensagem sombra. Ele entendia essa mensagem em sombras da primeira aliança. Com certeza, a simbologia das festas serviu para levar seus conterrâneos do conhecido ao desconhecido. Ouça as palavras do irmão Paulo. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como grandes, não dizendo mais nada mais do que os profetas. Louvado seja Deus. Nada mais, eu não digo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Atos 26, dos versos 22 a 23. Palavra maravilhosa. Permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, ao aproximar-se de um dos seus conterrâneos que não conseguiram desenvolver fé em Cristo, o irmão Paulo retomava os sacrifícios, o irmão Paulo retomava todo aquele figurativo das festas e conseguia mostrar para eles que Moisés estava falando de Jesus. Com certeza, a simbologia das festas serviu para levar seus conterrâneos do conhecido ao desconhecido. Agora, os crentes querem dizer que é os 10 mandamentos. Não é assim. As escrituras da segunda aliança perdem o seu sentido quando se recusa a conhecer as narrativas da primeira aliança. Perde. Vamos a um exemplo. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João 6,32. O que Jesus está falando não é do maná? Isso. Aquele pão era uma figura de Cristo. Também em João 3, verso 14 e 15, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele figurativo todo representava Cristo. Ouça as palavras do irmão Paulo referindo ao Cordeiro Pascal, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Esse texto sugere a nós que os israelitas tinham conhecimento de que seriam de fato libertos por Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, em cada Páscoa e Cordeiro sacrificado, os israelitas, eles tinham a sua mente voltada ao sacrifício de Jesus, o Messias. Eu acredito que você conseguiu entender. Quando o irmão Paulo fala: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, versos 16 e 17. Quero finalizar aqui dizendo algo para a cristandade. A cristandade que corre do sábado e a cristandade que corre da lei. Isaías 66, verso 23, ainda afirma que o sábado vai ser observado pelas nações que irão a Jerusalém no milênio adorar a Deus. Também as escrituras de Isaías 2, verso 2 ao 5 diz que as nações irão aprender a lei de Deus durante o milênio. E aí, meu amigo, como fica você que corre do sábado e da lei? Cristo foi retratado por Moisés. Cristo foi trazido e apresentado por Moisés. E nós cremos num Cristo segundo as Escrituras. Nós cremos num Cristo segundo a palavra de Deus. Nós não cremos num Cristo segundo a mitologia grego-romana. Nós não cremos num Cristo com a imagem e uma figura do Messias pagão. Nós cremos em Cristo, um homem, um judeu,
um descendente de Israel. Nós cremos no Cristo, conforme está apresentado em Gênesis 3, verso 15, num homem que nasceu de uma mulher. Nós cremos em Cristo segundo as Escrituras. E toda a lei de Moisés nós conseguimos enxergar Jesus, o Cristo. Louvado seja Deus. Eu raciocinei bastante. E você também raciocinou? É isso, eu estou falando a verdade, que foi maravilhoso, né? Irmãos, a Escritura é um poço rico de sabedoria. Deus é muito bom para conosco. Louvado seja Deus! Olha, a toda a nossa audiência, muito obrigado sempre pela sua audiência. E este é o programa A Luz das Escrituras, onde a voz é nossa, mas a palavra, ela é de Deus. Convido o pastor Lucas para o irmão poder fazer aí a oração de encerramento em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Estaremos orando no nome santo de Jesus. Bendito Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Somos gratos e agradecidos sempre ao Senhor por ter iluminado da nossa mente o nosso coração. E por meio da Tua palavra nós conseguimos enxergar o Cristo, o Messias que havia de vir. Conseguimos ver cada trabalho, cada propósito realizado em nosso favor. Por meio das Escrituras que o Senhor tem apresentado a nós, por meio de Moisés, servo do Senhor, nós temos o conhecimento verdadeiro que liberta, não porque nós somos bons, não porque merecemos mais do que outros, mas porque a Tua palavra misericordiosa tem sido misericordiosamente apresentada aos nossos corações. Rogamos, ó grande e eterno Deus, que a Tua palavra possa tocar o coração de cada ouvinte, que cada um venha assim ser tocado por meio da Tua palavra e possam chegar ao conhecimento da verdade que liberta. Rogamos em nome de Jesus que todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida, tudo aquilo que torce a Tua palavra, todo pensamento isolado, tudo aquilo que destrilha as pessoas do conhecimento verdadeiro para a salvação seja desfeito por meio da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus o Cristo, e que os corações venham desenvolver uma fé inteiramente baseada nas Escrituras e tão somente nas Escrituras, para que a salvação possa chegar no coração de cada um. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, por ter realizado um plano maravilhoso para a salvação da humanidade, por importar-se conosco, por importar com esse mundo, por se importar com cada pessoa e por ter assim traçado planos maravilhosos para a nossa salvação. Somos gratos. Falta nos nossos lábios palavras para expressarmos o nosso contentamento e a nossa alegria em conhecermos a palavra do Senhor, em conhecermos Jesus segundo as Escrituras. Somos agradecidos por tudo e aceitamos a palavra do Senhor como nossa orientação. Aceitamos e procuramos encontrar harmonia na palavra do Senhor. Nós não ficamos procurando entre linhas textos para justificar os nossos erros, mas sim olhamos todo o contexto e a Escritura nós olhamos como um todo, sabendo que as Escrituras não se contradizem e elas não podem ser anuladas, como o nosso Senhor Jesus ensinou. E assim procuramos encontrarmos harmonia na palavra do Senhor. E o Teu Espírito Santo tem nos conduzido no conhecimento da palavra do Senhor. Somos agradecidos no nome santo de Jesus e oramos nesse momento por cada pedido de oração. Repreendemos todo o poder das trevas, todo laço maligno, todo espírito diabólico, toda a força do mal, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus o Cristo. Nós repreendemos, ó grande e eterno Deus. Dê saúde e paz a cada um, uma mente tranquila, um coração em paz a cada um, em nome de Jesus o Cristo. Louvado seja o Senhor, assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz seja contigo, ouvinte, que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus, que as bênçãos de Deus possam enriquecer a sua família. Tenha uma ótima semana. Operador Giliardi, a paz seja contigo, saudação a toda a sua família, a congregação aí no Timbó, em nome de Jesus. Um abraço, meu irmão. Faço de suas palavras a minha também, pastor, que Deus abençoe você, saudação a você e a sua família, saudações a toda a nossa audiência, fique com Deus e assim acompanhe as demais programações da Rádio Encontros com Deus. Fique com Deus, meu querido ouvinte, encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome de Jesus. É somente a Ti, Senhor, que eu devo adorar.